Depois, dizem que é o PT e o Lula que estão ligados ao PCC. Como pode um governo e um partido que apoiam uma facção criminosa e por trás investigam ela e desmontam todo um sistema que essa facção construiu? O governo Lula, através do Ministério da Justiça, conseguiu descobrir e desbaratar uma estrutura enorme de criminalidade no setor de combustíveis e dentro do maior sistema financeiro do Brasil, localizado na Faria Lima, em São Paulo. Uma mega operação foi realizada hoje, neste centro financeiro, que é o local onde se concentram as pessoas e as instituições financeiras mais poderosas, que apoiam inclusive Bolsonaro e o governador Tarcísio de Freitas. Eu não estou dizendo que o PCC apoia Bolsonaro e Tarcísio. Estou apenas constatando que esta facção criminosa foi descoberta atuando no lugar onde se concentram as pessoas, os ricos, que mais apoiam Bolsonaro e Tarcísio. E o fato de o PCC estar lá não é uma coincidência, porque é em lugares assim que o crime organizado consegue se esconder melhor, sem que ninguém perceba. Agora, se uma parte efetiva dos bolsonaristas faz parte do PCC, eu não sei e jamais afirmaria isto sem ter certeza. Mas não se pode fugir de alguns fatos, e alguns desses fatos indiscutíveis são que o governo Bolsonaro incentivou e facilitou o acesso a armas de alta periculosidade, que através de pessoas comuns conseguiram chegar nas mãos dessas facções. Também não se pode ignorar que quando o governo Lula quis aumentar a fiscalização do PIX para conseguir identificar manobras financeiras de organizações criminosas, Nicolas Ferreira fez um vídeo que inventava que o governo queria taxar o PIX, só para impedir o governo de aprovar a medida de fiscalização. Também não vamos esquecer que, recentemente, ficamos sabendo que uma empresária que foi a maior doadora da campanha política de Tarcísio de Freitas em São Paulo é investigada por lavar dinheiro para o PCC. E que o capitão da Polícia Militar de São Paulo, Diogo Costa Cangerana, que chefiou a equipe de segurança do governador Tarcísio, foi afastado no final do ano passado porque foi preso sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. E pensando sobre o assunto, é muito sintomático que justamente os bolsonaristas sejam os principais disseminadores de fake news que falam sem provar da ligação de pessoas públicas com o PCC. E essas pessoas são sempre as que eles têm como adversárias, como Lula e o Alexandre de Moraes. Tarcísio de Freitas mesmo, nas eleições municipais do ano passado, para tentar ajudar o candidato dele, Ricardo Nunes, prejudicando Guilherme Boulos, disse numa entrevista sem provas que o PCC orientava o voto das pessoas no Boulos. Mas tirando essas mentiras, sem nenhuma relação com a realidade, o que se pode de fato verificar é que para o PCC é mais fácil quando a direita está no poder do que quando a esquerda comanda o Estado. Para ajudar as facções criminosas, não é preciso ser um membro dela. Basta não fazer nada, permitir que elas cresçam sem nenhum tipo de investigação. E me parece que as investigações estão acontecendo no governo do Lula, ou seja, da esquerda, algo que não aconteceu no governo Bolsonaro e que também não vemos acontecer agora em São Paulo com Tarcísio no comando do governo do estado. Vamos então aos fatos divulgados hoje. A Polícia Federal cumpriu vários mandados de busca e apreensão. Só na Faria Lima foram 15 mandados, com apreensão de documentos e computadores de empresas entre corretoras e fundos de investimento que são chamadas de fintechs. Foi feito o bloqueio de pelo menos R$ 1 bilhão em bens. Com a tecnologia, é verdade que surgiu muita facilidade para a sociedade, mas também para os criminosos, que estão espalhados nos lugares onde a gente menos imagina. Na Faria Lima, por exemplo, onde todo mundo acha que só tem grandes empresários, investidores, pessoas com grande prestígio e status, está lá instalado um braço da maior facção do Brasil e uma das maiores do mundo, o PCC. Não é à toa que, vez ou outra, a gente fica sabendo pela imprensa que influencers por aí têm alguma ligação com essa facção, que lavam dinheiro para elas. Comecem a prestar atenção nisso. Os esquemas, como os denunciados hoje pelo governo Lula, envolvem muito dinheiro. Por isso, esses criminosos conseguem se infiltrar nesse meio financeiro sem serem percebidos por ninguém. São pessoas com imóveis, carros caros, que se vestem muito bem, compram ou alugam prédios empresariais com nomes modernos, mas que no fundo servem apenas para lavagem de dinheiro que vem de outros crimes, como o tráfico de drogas ou até da corrupção, desviado dos órgãos públicos. É dinheiro que, para ser ostentado por quem rouba, precisa ganhar o status de dinheiro limpo,
Por isso passam por essas empresas como se fossem resultado de investimentos financeiros, por exemplo. Mas e contra o PT? As pessoas têm o quê? Pessoas em anonimato dizendo que fizeram ligações para o partido, encenações, influencers sem credibilidade, coisas dessa categoria. Se o Lula tivesse mesmo a mínima ligação com o PCC, essa informação não chegaria a você através de deputados ou apoiadores de Bolsonaro. Chegaria através da grande imprensa, tanto a brasileira quanto a internacional, pois não tem nada que a imprensa mais queira do que destruir a imagem da esquerda, do PT e do Lula, para que seus candidatos, os da direita, tomem conta total do Estado, oferecendo dinheiro público para grandes e ricos empresários, ao mesmo tempo que arrecada ele da grande massa social que somos nós. No governo Bolsonaro não se via uma operação tão grande e abrangente como essa, que o governo Lula realizou contra o PCC e que ficamos sabendo hoje. Não é possível que naquele momento o PCC estivesse parado, sem praticar crimes. É quando coisas desse tipo acontecem que se percebe o quanto a sociedade brasileira precisa de uma lei forte para regulamentar as redes sociais, impedindo que as fake news e as calúnias se sobreponham às verdades e que as pessoas só por isso votem errado. Mas de qualquer modo também precisamos de pessoas mais alertas e conscientes para escolherem com responsabilidade em que tipo de fonte de informação elas podem realmente acreditar.